história da política almenarense. Uma prévia não pode ser feita a porta do caixa. No nosso ponto de vista, já está. A direção do partido tem conhecimento, do meu ponto de vista, do ponto de vista do companheiro Márcio André, que foi atropelada dos princípios. Isso aí está claro, e se for preciso, a gente lê sem demora. Eu quero que alguém note o meu tempo aí, por favor. Eu tenho, desde 2000, eu me livro na causa política. Em 2000, eu saí como candidato a vereador pelo PSB. Em 2008, descontente, pautado por um ideal libertário de um dos maiores líderes que a história já conheceu, o reverendo Martin Luther King, quando ele explana nas suas frases célebres e mais atual do que nunca, que a grande preocupação dele não era com a opressão daqueles que não têm caráter, daqueles que não têm civilidade, com a maldade dos sanguinários, mas a maior preocupação segundo ele, abre aspas, era com o silêncio do justo. Não contente com a história política almenarense, nós fundamos aqui nesse mesmo recinto, no dia 29/6/2008, um conceito histórico inédito, um conceito da possibilidade política, como uma pessoa genuinamente da base. Eu, genuinamente da base, não sou da família Dragão e Seu Leandro, e agradeço a Deus por você. Não sou multimilionário, sou idealista convicto. Um homem com um histórico de convicção daquilo que crê, com os valores espirituais, valores de família, etc. E tal. Nós fundamos aqui, num domingo histórico, isso que hoje nós estamos colhendo aqui. Hoje nós descentralizamos o debate político almenário. Até então, os partidos se organizavam para se convergir entre Tatu e Piau. Hoje já não acontece isso. Existem companheiros nossos que dizem ter 20 filiados, mas já é pré-candidato desses 20 filiados. Isso é descentralização do debate. Isso é uma contribuição histórica que o nosso grupo deu para a política almenarense. E hoje nós estamos aqui querendo, nesse momento histórico, dar continuidade a essa nossa história, essa nossa trajetória de luta. Já temos 40 propostas inéditas, já gravadas, já discutidas junto à sociedade almenarense, divulgadas através do programa eleitoral gratuito, através do corpo a corpo, através de mala direta dos Correios. E nós gostaríamos de contar, se essa for a opinião da maioria de vocês vão decidir se vocês querem, se tem um quórum mínimo para qualificar uma Assembleia Geral, ou se não tem. Vocês decidem. Se optarem em votar hoje para decidir quem é o pré-candidato oficial do PV, eu gostaria que vocês dessem um crédito de confiança a este homem que aqui está falando com vocês. Eu tenho convicções daquilo que eu estou pedindo para vocês. Eu tenho um ideal de luta por trás de mim. Eu sempre estive envolvido com aquilo que diz respeito ao interesse coletivo. Eu nunca tive o meu nome envolvido com qualquer malandragem, qualquer picaretagem, qualquer politicagem, de qualquer modo. Por isso, se assim o conceito de chamado ficha-língua é correto, aqui está, isso que vos fala é um ficha-língua. E gostaria que isso fosse colocado também a preço, se essa for a decisão de vocês, seguiu, em relação à votação para hoje. Reitero, eu acho que o processo de Assembleia Geral Soberana ele foi atropelado. Eu não sei se com maldade, eu creio que não, mas pelo fato da inexperiência. Talvez seja isso. Pode ser um fato inédito, jamais visto na história política partidária de almenária. Talvez seja isso, o fator motivador, espero que seja isso, o fator motivador de uma série, digo, grifa aí, ó, em letras garrafais e maiúsculas, uma série de procedimentos inadequados em relação ao conceito para tipificar e qualificar a Assembleia Geral Soberana. Isso posto,
ficar fora desse processo por questões de atropelamento de órgão, por questões de deslealdade do meu próprio exército. É isso? Então, eu acho madura a decisão da Assembleia Geral Soberana neste momento resolver o problema dos vereadores, ao como sugeriu a nossa conselheira Márcia, para depois resolver o problema, a caso que se diz respeito ao pré-candidato oficial a prefeito. Já que o processo já está tipificado, inclusive existe até um mandado de segurança junto à Justiça Eleitoral, como um processo que não houve erros, por que não a gente postergar, maturar mais? A democracia é isso mesmo. Eu quero parabenizar e concordar em grau, número e gênero naquilo que disse o nosso companheiro Edmar. A democracia é isso mesmo. Você tem que ouvir, às vezes, de forma exaustiva, repetir até chegar a um denominador comum. Nós não podemos fazer nada da democracia a toque de caixa, sob pena de arrepender-nos depois. Acho que a situação dos vereadores é uma situação crucial, uma situação, digamos assim, proeminente, uma situação que tem que ser decidida, porque são esses bravos heróis que vão dar sustentação ao camarada que é escolhido como pré-candidato oficial do partido. E o nosso embate maior é no sentido de encaixarmos como cabeça de chapa de uma frente, né? Passou por aqui é apenas uma pequena fornalha, como eu disse na outra negócio de bombardeio, e que o camarada sai daqui transpirando e respirando democracia na sua essência, para que possa ir para um embate maior, que é o embate com o pré-candidato oficial do partido, junto à frente, aos pré-candidatos oficiais da frente. Eu acho que é imaturo realizarmos a votação hoje. Mas se assim for a concepção dos senhores, e como já faz jus ao nome, Assembleia Geral Soberana, que votem apostando não somente, porque se fosse concorrer pelo quesito beleza, né, bonequinho quadrado era covardia dos demais, né? Aí eu já estava ganho. O quesito está danado bem por mim, obviamente, né? Mas sei não, o que está sendo discutido aqui é o presente e o futuro de toda uma geração. A geração do presente e a geração por vir. Isso não é brincadeira não, gente. Vamos ver se o camarada realmente está preparado para tal façanha, para tal desafio. Eu tenho apenas um minuto para concluir a minha fala. Eu quero concluir no sentido que nós não estamos aqui numa disputa de gincana, não. Não é para disputar quem é o mais bonitinho, quem é o mais riquinho, quem é o mais isso ou mais aquilo, não. Nós estamos disputando nada mais, nada menos que os nossos empregos, as nossas moradias, as oportunidades para os nossos crianças e jovens, né? A Almenara está um verdadeiro caos administrativo e cabe a nós. Está vislumbrando aí um futuro brilhante para a Almenara. Cabe a nós assumirmos o poder agora para fazermos a diferença de uma administração inovadora, uma administração que traga desenvolvimento, que venhamos implantarmos um conceito de desenvolvimento para a Almenara. Coisa que a classe política de Almenara jamais se preocupou com isso. É o poder pelo poder e simplesmente gerenciar o dinheiro público para o seu benefício próprio. Esse conceito tem que acabar. Isso tem que acabar. E eu quero redundar para vocês. Vote Fernando Contador, Antônio Fernando Pereira dos Santos, Fernando Contador, chapa 1. Se esse for o entendimento de vocês. Reiterando, gostaria que fosse postergado para o dia 31 essa Assembleia. Continua, deixa. Continua que eu paro. Para, né? Em primeiro lugar, parabenizar a palestra, mas também deu para a ideia de atrito entre equipe igual estava o objetivo aqui. Tá? Mas a fala com relação à nossa Assembleia, como quer chamar, ou reunião, ou decisão, está pautada só no
10 minutos, não. Tá? A pergunta é, alguém de vocês desconhece um dos 3 candidatos, nem sabe quem é, desde que convive em homenagem? Fernando, a gente já conhece, Zaguinho já conhece, Márcio também. Assim, pode não conhecer diretamente porque não está convivendo, mas na política de homenagem, no decorrer da homenagem, sabe o perfil dele, sabe o perfil de Márcio, sabe o perfil do Zaguinho, isso não tem nem dúvida. Tá? Em 10 minutos não decide. A pergunta é, tá? Isso vai ser para os 3 candidatos. Dentro da nossa competição entre os 3, se você perder, qual que é seu apoio partidário? Tá? Não só para você, mas para os demais. Tá? Obrigado. E nós estamos entre pessoas de bem. Pessoas de bem não fazem mal a outras pessoas. É por isso que nós estamos desenvolvendo a nossa negação, para que o processo seja justo, democrático e transparente, que não haja dúvida, não haja contestação sobre o processo. Para que uma vez sagrou-se um vitorioso através do processo justo e transparente, essa pessoa obrigatoriamente, por questões partidárias, por questões morais e por outras questões de quaisquer outras naturezas, ele tem a obrigação de pedir votos para aquele que saiu vitorioso. Esse é o meu entendimento. Está certo. Existe uma coisa de psicologia, como no nosso meio. Existe uma norma de psicologia chamada quebra de gelo. Eu tentei quebrar o gelo. Você entendeu? Apesar de por isso que eu falei em relação à minha pessoa. Tem mais ainda 2 minutos, alguém gostaria de fazer a pergunta? Pois não, não. Ô, Fernando, quando eu me referi à questão da Assembleia Geral, você como pré-candidato do PV, você acha a pré-candidata Márcia errada frente a reivindicar uma Assembleia, primeiro, com os pré-candidatos, porque o objetivo primeiro do Partido Verde, a primeira posição do Partido Verde era, primeiro, vereadores, não foi? Segundo, quando o partido cresceu tanto, cresceu como cresceu hoje, e hoje em Almenara, antes de confirmar com o Fernando a resposta, hoje em Almenara não existe nenhum partido hoje que tenha um respeito como tem o Partido Verde. E eu tenho honra de ser do Partido Verde. Honra! Termos 3 pré-candidatos é a mesma coisa. O Fernando, o doutor Dagoberto, que é um companheiro de luta do sindicato, e temos o colega ali, Márcio do Filho. Então, Fernando, essa questão da professora Márcia reivindicar uma transparência na escolha dos pré-candidatos, uma reunião séria. Eu não peço fileiras, eu peço ciclo. O que você tem a dizer frente a essa reivindicação, Márcia, professora? Primeiro que eu concordo com você em número, grau e gênero. Ela é legítima, democrática, e eu acho que o partido deveria ser sensível a essa reivindicação. Primeiro se resolve quem dá sustentação numa campanha política é os vereadores. É os vereadores que dá sustentação. O prefeito sozinho quase nada pode fazer. São os vereadores. Eu acho que a questão dos vereadores é tanto quanto importante quanto a questão dos pré-candidatos a prefeito. Quem manda no partido é a comissão. A comissão falada tem que apoiar. Porque é a comissão, é o grupo dos nossos. Se 5 votar, vai ter prefeito? Vai ter prefeito. Se 4 não votar aqui não vai ter. Pessoal, então, como foi a primeira vez que aconteceu aqui, quem tiver interesse de pronunciar, procure nosso companheiro aqui, dê seu nome, para não atropelar assim, viu? Deixa eu falar, todos aqui podem falar o que acham, se gostam, se não gostam, incentivo, não é só
continua aqui. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer a presença de cada um que aqui está. É uma honra para nós, para mim especialmente na condição de presidente, hoje, nesse momento licenciado, devido às circunstâncias, uma vez que eu sou pré-candidato, prefeito também de Homenagem. Dado ao tempo que foi estipulado, 10 minutos, eu acho um tempo razoável, mas eu não vou me expandir, não vou explorar muitas situações, muitas circunstâncias, não vou falar de Cícero, não vou falar de Aristóteles, não vou falar de outros grandes oradores que tivemos, mesmo porque essa não é a minha maior qualidade, eu reconheço. E reconheço também a qualidade do nosso companheiro Fernando, um excelente orador. Estou, inclusive, observando alguns discursos dele e sei que essa não é a minha meta primordial, mas eu venho fazendo trabalho com isso e aprender cada dia mais e lidar com o público. Confesso que na minha época de adolescente, de estudante, isso para mim era um bloqueio, uma situação bem complicada. E hoje, graças a Deus, eu consigo olhar para cada um de vocês e expor o que eu estou pensando. Bom, dando continuidade, eu não vou poder fugir disso até tal tempo, mas não vou poder fugir disso, que é uma situação que vem sendo propagada de forma ilegítima, incorreta e até mesmo covarde. Estão dizendo por aí que o Partido Verde é um partido que não está transparente, um partido que vem fazendo as coisas na calada da noite. Isso me magoou profundamente, uma coisa que vem me chateando, uma coisa que foge à minha índole, foge às minhas raízes familiares, foge à minha formação acadêmica e foge principalmente à minha moral. Eu sou um homem que tem moral, graças a Deus, tenho os meus problemas, tenho as minhas dificuldades, tenho algumas situações familiares, inclusive, mas são coisas que eu estou apto a resolver, sempre estive, nunca fugi. A justiça, graças a Deus, nunca me chamou. Aliás, chamou sim. Chamou nessa semana. Eu tive achei bom, sabe? Achei legal, interessante. Essa representação que alguns companheiros fizeram contra a nossa comissão. Bom, vou nem pegar. Vou resumir. Fizeram uma representação alegando que a nossa comissão é intransparente, que essa comissão é ilegítima, que está atropelando, que está desvirtuando o princípio maior que é a nossa democracia. Ali está o livro de atos que está com o nosso colega, nobre colega Edmar, inclusive quero aqui parabenizar pela brilhante palestra, inclusive com uma sugestão minha, do Leandro, convidá-lo para falar um pouco sobre democracia, porque eu reconheço que o nosso partido está um pouco rachado nessa questão. Estão dizendo por aí que nós somos muito transparentes, que nós não estamos faltando com a verdade, nós estamos faltando com a verdade e fugindo aos princípios democráticos. Isso é uma absoluta verdade. Quem nos conhece, quem acompanha a caminhada do Partido Verde, Continua com a Fernanda. Apertado aqui? Não, e essas pessoas que estão falando isso, não sei o motivo, não sei exatamente qual é o motivo, eu só posso afirmar que isso não procede. O livro de atos está aqui, qualquer filiado pode ter acesso, analisar e observar. E sempre foi dada a oportunidade a todas as pessoas que essas filiadas são sempre abrir espaço para todas elas estar falando, estar apresentando as coisas. Então, isso vai
gravar. Segura aqui, ó. Deita aí. Vamos buscar uma equipe com qualificações, com competência para buscar esse ideal. Né? Vamos falar assim, por exemplo, questões como o INSS. Alguém aqui sabe quanto é que a Mainara tem? Qual é o problema da Mainara com o INSS? São R$450 mil por mês que é descontado nas receitas do município. Outras tendências que existem com relação ao servidor público. Hoje não, já há 4 anos eu sou assessor jurídico municipal, que é o sindicato do servidor público municipal da Mainara. Eu sei muito bem a dificuldade que o servidor público passa. Questão de insalubridade, questão de plano de carreira, situações como, um outro exemplo, atraso de salário, que graças a Deus o Joãozinho presente aqui hoje, e nós não aceitamos isso. O que falaram aqui é atraso de salário, nós corremos atrás da Assembleia Geral, vamos resolver, não vai atrasar. São coisas que a gente tem que preocupar, não preocupar em ficar falando sem provar nada. No direito já existe um jornal jurídico, né? Quem alega e não prova, não alega nada. É isso que está acontecendo. É calúnia. Eu ainda não tomei uma atitude mais drástica porque eu penso primordialmente no nosso partido. Agora, respondendo uma outra pergunta que foi feita aqui anteriormente, vem sendo questionada a todo tempo, por que não fazer uma reunião primeiro com os pré-candidatos a vereadores, depois para escolher aqui o pré-candidato a prefeito? Gente, enquanto a gente não resolver essa coisa aqui de prefeito, quem é o candidato, nós não vamos dar passo nenhum, porque o nosso partido começou muito bacana, muito bonito, elogiado,